Bom, boa noite a todos. O Fábio está voltando pela segunda vez ao Grupo Personalidades em Foco. Eu te agradeço desde já por ter aceito o nosso convite, Fábio. Eu expliquei ao Fábio que nós mudamos um pouco a nossa configuração, que hoje nós estamos trazendo poucas pessoas para o grupo, tá? Pela plataforma Zoom. E a partir daí, depois, quando termina a gravação, nós entramos no YouTube e promovemos através do YouTube, tá? Então, Fábio, eu queria te agradecer mais uma vez. O grupo já existe há 5 anos. Essa é a apresentação de número. Qual é o número dessa apresentação, Raposo? 166, 166. 166, tá? E, aliás, eu queria até fazer um comentário, Fábio. A sua apresentação foi considerada uma das melhores que o grupo já teve até agora, tá? Ixi, caramba. Olha, a gente tem a lista dos melhores e das piores também. Você está na lista das melhores. Então, Expectativas estão lá em cima. eu vou passar a palavra ao Almirante Léo Ferreira, que vai lhe dar as boas-vindas em nome do grupo. Léo, por favor. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Aqueles que estão na minha raio de visão aqui, especialmente boa noite. Mas, Fábio, bem-vindo a bordo. Para nós aqui do Clube Personalidades em Foco, é um grande prazer voltar a encontrá-lo, reencontrá-lo nesse momento. Ainda temos gratas recordações da sua primeira apresentação aqui, que você nos cativou a todo pela simpatia, pela gentileza, pelo raciocínio lógico, que é mais importante ainda, e pelo pensamento moderno. Então, eu tenho certeza que hoje nós vamos ter mais uma vez uma verdadeira aula do que representa tentar levar esse país para um futuro promissor, um futuro com o qual nós hoje não conseguimos nem sonhar, tal o nosso pessimismo, né? Mas então, bem, como eu disse, bem-vindo a bordo. Passo a palavra agora ao Raposo, que vai conduzir com a moderação deste encontro. Ok, obrigado. Eu recuperei aqui, Fábio. Você retorna 60 apresentações depois. A sua apresentação foi de número 107, em 16 de agosto de 2022, e o Isso que eu ia falar tema para ele, faz naquele. mais tempo, Paulo. Eu lembro da época do Covid, assim. Foi mais tempo. Foi há mais tempo, eu recuperei aqui. E o tema naquele momento, você poderá me confirmar, foi China, Taiwan. Confirma, Fábio? Sim. Foi isso, né? Pois é. Hoje temos mais uma vez o prazer de receber o querido amigo, que eu vou ler aqui uma mini bio sobre o Fábio Colette Barbosa. É o presidente do Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração e membro do Conselho de Administração da Natura, Votorantim SA e Ambev. Ao longo de sua carreira, atuou como CEO da ABN AMRO Bank, Real Bank, Santander Brasil, Febraban, Federação Brasileira de Bancos, e abriu Média, Mídia. Atualmente também é membro do Conselho de Administração do Centro de Liderança Política e integra o Conselho Consultivo da Unicef. Fábio Barbosa é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e tem MBA no Institute for Management Development, em Lausanne, na Suíça. Fábio, a palavra é sua. Muito obrigado pela introdução, obrigado, Paulo, pelo convite, Raposo, Almirante Léo Ferreira, pelas palavras aí também muito generosas. E é sempre bom poder falar com gente que pensa o Brasil também, né? Eu tenho uma nota especial a falar na abertura aqui, porque sei dos valores que norteiam, vocês pelas carreiras que tiveram e tudo mais, né? Vou olhando o que é bom para o Brasil, né? Como certamente é um compromisso que todos têm nas suas responsabilidades ao longo de suas vidas, né? E sempre de uma maneira muito ética, né? Que é o que me move, na verdade, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma razão para continuar batalhando, que é a ideia de que a gente pode dar certo fazendo a coisa certa do jeito certo. Ou seja, não é verdade que para se dar bem no país precisa transigir, precisa encontrar atalhos, e eu vivo para isso, eu procuro ser uma referência para isso, e tenho certeza que nas carreiras de vocês, aí, especialmente os que me se apresentaram aqui dentro de uma carreira militar, também tem isso como um valor muito importante, né? Então, eu queria, desde o primeiro momento aqui, dizer que é uma satisfação poder falar com gente que pensa, né, num Brasil e pensa num Brasil correto, né? Então, parabéns aí, obrigado.
O, falando um pouquinho com o Paulo, né? Qual é o assunto? Vamos falar então do Brasil que dá certo, né? Eu queria só dizer eu batalho muito por um Brasil que dá certo, né? Eu não consigo jogar a toalha. Eu sigo o pensamento do Albert Camus, o pensador francês, na verdade argelino, que dizia: descartada a hipótese do suicídio, só nos resta o otimismo, né? Então, eu continuo achando que tem algo para a gente fazer. Eu não pretendo jogar a toalha, não, de jeito nenhum, né? Mas eu não fico só na esperança aplaudindo, né? Eu tenho procurado me movimentar bastante por isso, né? Seja na vida privada, seja nas empresas, mas seja agora nessa questão de Brasil, que é sobre o que eu vou falar, principalmente lembrando que, após meu tempo aqui de abertura, se tiver outras perguntas e outras coisas, eu estou aberto a qualquer coisa, falar sobre qualquer tema. Mas eu vou também basear um pouquinho, porque numa conversa com o jornal Estado de São Paulo, que certamente é respeitado por todos, eles me convidaram para ser curador de um projeto para falar quais são as medidas que o Brasil precisaria tomar para as coisas, pelo menos, entrarem nos eixos, né? E a gente vai apresentar isso para os candidatos, enfim. E uma coisa que eu bati muito é, não vamos mais falar de diagnóstico, né? Falar que a educação está ruim ou que a conta pública está elevada. Vamos falar sobre quais são as soluções e quais são as dificuldades que a gente tem para levar adiante as soluções, né? Então não adianta falar, precisamos reduzir a dívida pública, mas como faz isso, né? Precisamos melhorar a educação e como faz isso? Então é um trabalho muito bacana que, obviamente, eu não vou me estender nele aqui, eu vou só falar algumas coisas por cima, né? E a gente chamou especialistas em várias áreas, temos tido debates, tem sido ótimo, e disso vai sair um caderno especial do Estado de São Paulo em setembro, né? Com propostas concretas. Então, o que eu queria dizer é que eu não estou só na arquibancada aqui torcendo para que o Brasil dê certo, eu estou procurando fazer minha movimentação, na medida do meu impacto, que obviamente é bastante limitado, mas sempre tentando olhar como é que a gente pode contribuir, né? Então, eu tenho começado a dizer o seguinte, né? Eu vou falar por uns 20 minutos aqui, tá? O Paulo, depois eu passo a palavra aí. Então, a primeira coisa que eu falo é, eu abro todas as conversas dizendo, eu falo de economia primeiro, né? O Brasil não andou para trás, né? Na economia, o Brasil ficou para trás, o que é diferente, porque eu comecei a criticar muito que o Brasil andava para trás e acabei apanhando, que me mostraram uma série de números, dizendo, ó, não andou para trás, não, o Brasil está crescendo. Na verdade, todos aqui sabem, o Brasil está crescendo. Ele está ficando para trás, está perdendo o ranking, a economia está muito defasada em relação aos demais e tudo mais. Mas é para evitar ser atacado logo no primeiro minuto. Você fala que andou para trás, não andou para trás, está aqui, ele cresceu. Então, vamos deixar claro. Porém, nas questões institucionais, o Brasil andou para trás, né? E aí isso que me preocupa, andou para trás a questão do Congresso, por exemplo, as emendas que foram definidas emendas secretas, ou sei lá como a gente queira chamar, né? O judiciário passou a ter um ativismo também que não deveria ter. A corrupção parece que voltou na base do tudo bem, especialmente depois que a gente andou para trás nos processos de Lava Jato e tudo mais, ficou a ideia de que também tudo bem, a corrupção continua. Então, acho que institucionalmente o Brasil andou para trás, sim. E a economia funciona? Funciona porque, obviamente, o governo injeta um monte de dinheiro, eu vou falar isso já já, né? Mas também isso tudo é uma queda de confiança da população no governo, o que gera por essa desesperança que vocês e a população em geral têm. Não adianta, não vai resolver, o problema é grande, não tem como resolver isso, tudo. Dá um desânimo, porque para cada lado que você olha, você encontra um problema, né? Daí fica essa questão de votar contra tudo que está aí, né? E aparece, às vezes, um candidato com essa ideia, tudo, mas, e, sobretudo, o que sobrou não dá para ficar muito entusiasmado, porque não vejo muita saída. Então, é lógico que o problema é tão grande que se a gente não tentar quebrá-lo em partes e tentar endereçar com pessoas que conhecem o assunto em várias partes, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Tem algumas coisas boas acontecendo, ainda falando de Brasil. Nós temos uma safra de governadores no Brasil muito boa que nunca tivemos, né? Eu estou com umas notas aqui, por isso que eu olho para baixo às vezes. Então, eu estou aqui. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, né? Para quem não conhece o governador, não sei se você conhece o Rafael Teles, esqueci o sobrenome dele, mas é um governador excelente lá no Piauí, do PT, né, com uma cabeça, bom, ele ganhou prêmios e mais prêmios de matemática, não só no Brasil, mas mundo afora, né? Então tem muita gente muito boa nesse lugar. E Pernambuco também, para citar mais um, né? Então a gente pegou e falou assim, olha,
Tem alguma coisa, dá para fazer. Os estados têm funcionado, têm melhorado aqui, mas está no ritmo muito aquém daquilo que deveria estar, né? Então, eu vou falar rapidamente a questão de educação, ambiente de negócios, infraestrutura, instituições e inclusão social, tá? Vai ser rápido, eu vou para abrir. Mas educação, né? A gente para trabalhar no chão. O Brasil pode melhorar a educação? Pô, a resposta é sim, né? Quais são as propostas que a gente tem? Qual é o maior entrave que tem na educação que a gente está encontrando? Avaliação de professores. Professores não querem ser avaliados. Ensino período integral tem mostrado resultados concretos, né? A gente pode fazer mais. Aí os estados, na verdade, que estão fazendo muito, né? Ensino técnico. Eu ontem fui jantar com o pessoal, assunto interessante que eu não listei aqui, Raposo, que podemos falar, que é a questão do que vai acontecer com a inteligência artificial, né? E esses engenheiros, todos de inteligência artificial, no Brasil não tem técnicos para fazer programação o suficiente, os que tentam ir embora, e não tem PhDs, com pessoas que realmente dominem as ciências computacionais, né? Então, a gente precisa direcionar, e esse é um ponto importante, a educação, não só para essas questões básicas a que me referi, como ensino integral, avaliação de professor, mas mais voltado para o negócio, para o mundo que está vindo à frente, né? E a gente fez proposta, aliás, Paulo, eu falei só uma parênteses aqui, né? Eu lá na cidade, né, cara, o Raposo, posso chamá-lo assim, lá em Pinhal, no Espírito Santo do Pinhal, eu faço um trabalho bastante grande com parceiros da educação e tem melhorado o IDEB. O Espírito Santo do Pinhal não é uma cidade necessariamente muito pobre, mas o IDEB estava baixo, subiu bastante com uma parceria que eu e minha esposa fazemos, bancando essa instituição que dá apoio lá, né? E eu tenho uma frase que eu uso muito, eu falei, eu não sei como resolver os problemas do Brasil, mas eu sei que se cada um varrer a sua calçada, o Brasil fica limpo. Eu varro a minha, e a minha se estende, além da minha calçada, propriamente dito, para uma cidade. Aqui em São Paulo só uma gota d'água, mas lá em Espírito Santo do Pinhal o pessoal valoriza o café, como já foi mencionado aqui, o pão de queijo, e a gente dá uma contribuição importante na educação, né? Outra coisa que tem incomodado demais e prejudicado o Brasil, mas que também tem saída, né? Eu falei, educação tem um problema, mas tem saída para isso, né? É a questão agora do ambiente de negócios. Eu acabei, um pouquinho antes de entrar aqui, eu estava vendo algo sobre a reforma tributária. A reforma tributária vai deixar o país mais eficiente depois que a poeira baixar, que é uma confusão danada, né? Vai ter uma simplificação e tudo, mas, sobretudo, né? E eu vejo que tem advogados aqui no grupo também, é a questão da segurança jurídica, né? A gente realmente precisa ter o que tem de processo, vou falar de processo trabalhista, porque me é mais familiar, mas o que tem de processo, coisa que vai na justiça, a insegurança jurídica, é um absurdo total, né? Isso dá para lidar, dá para trabalhar com isso, né? O custo Brasil acaba ficando muito elevado. Agora, com as tarifas americanas pela frente e com o acordo que vai ter com a Comunidade Econômica Europeia, o Brasil tem que ser mais competitivo, né? Qual é o caminho para fazer isso? Bom, vários, né? Mas um deles é a segurança jurídica, é deixar as regras, é mexer nessa reforma tributária, deixar elas mais claras, é você dar para o empresário, né, uma condição mais clara de financiamento. Meu, juros no Brasil é totalmente absurdo, lembrando que eu fiz carreira no mercado financeiro, né? Mas hoje mesmo eu falo, é um absurdo, né? Eu não estou dizendo se ele está errado ou não, estou dizendo que é um absurdo que o Brasil tenha que ter uma taxa de juros desse tamanho. Obviamente, isso inviabiliza também. Então, como é que faz isso? Bom, precisa criar condições, que essa é a minha teoria, para que os juros possam ficar mais baixos. Então, tem o que fazer na educação, tem o que fazer no ambiente de negócios para que a gente ganhe produtividade e estimule o empreendedorismo. Na infraestrutura, eu vou falar de uma coisa muito boa. O Brasil tem muito problema. Falar que eu nunca gosto de dizer a melhor, mas uma das melhores coisas feitas no Brasil nos últimos anos foi a aprovação da lei do Marco Regulatório de Saneamento Básico, né? É impressionante, eu não sei se os senhores acompanham isso ou não, mas é impressionante o que está acontecendo. Primeiro se paga uma outorga para o município, né? Ou para o estado, dependendo do caso. Depois se fazem obras. E em 2033 entregar água e esgoto. É inacreditável que o Brasil só agora esteja resolvendo esse problema, né? Mas as empresas estão querendo fazer. Eu tive muita discussão, saber, eu não tenho orientação, eu não sou a favor de PT, não sou a favor de Bolsonaro, para deixar bem claro aqui, mas eu sou a favor, eu até falei que o PT não tem um monopólio de querer o bem social do país, né? Eu não sou do PT e também quero o bem social do país, né? Eu também acho que existem maneiras de fazer essas coisas com muita
muito profissionalismo, né? Então, eu vejo um negócio como esse marco regulatório de saneamento básico, né? E o Fernando Haddad está detonando tudo, mas é impressionante o que está acontecendo no país. É uma revolução com 200 a 300 bilhões de reais de investimento nos próximos anos para colocar água tratada. Isso aqui é coisa da Idade Média, né? Esse esgoto. Isso está acontecendo. Na energia, também é uma coisa muito boa, que todas as críticas que eu possa ter a esse governo, mas avançou muito em questão não privatização, de concessões, né? Concessão de estrada, concessões na questão da energia elétrica, tem os jabutis, tem tudo aquilo lá, mas, em todo caso, avançou bastante. E o Brasil tem um potencial enorme de energia limpa, né? Enorme. Eu tenho trabalhado com alguns fundos de private equity e visto o quanto, Google da vida, para dar um exemplo, mas outros também, TikTok, outros, veio no Brasil um potencial de geração de energia limpa, né? E hoje fiquei sabendo que em Pecém, lá no Ceará, também tem uma usina gigante de energia eólica que ganhou uma concessão agora. Então, é o governo dando espaço para que a iniciativa privada melhore a infraestrutura do país. Precisa sair daquela ideia de que só o governo faz. Infelizmente, ainda tem muita gente que acha que é o governo que tem que fazer. O governo não tem dinheiro para fazer e não faz. Eu tive uma vez, sabendo que está gravado aqui, vai passar para mais gente, mas eu não tenho nenhum problema com o que eu estou falando. Mas uma discussão com o Fernando Haddad que dizia, não, mas o governo tem que fazer. O governo tem que fazer, mas não faz. Né? Então, deixa o setor privado fazer, porque não tem condição. Então, está acontecendo, mesmo num governo do PT, né? Para não dizer do que está acontecendo nos estados, né? Que, obviamente, os senhores imaginam, alguns devem ser de São Paulo, outros não, mas é só andar pelas estradas de São Paulo que foram concessões ou privatizadas, acho que concessão é a palavra mais correta, lá na época do Covas, né? E olha a qualidade das estradas que temos no estado de São Paulo versus a qualidade que temos em outros estados, onde não necessariamente se seguiu essa política. A ideia era, não deixar o estado que tem que fazer, não funciona. Então, eu estou na ideia de parcerias, obviamente, com agências reguladoras, definindo exatamente o que tem que ser feito na questão da energia elétrica, do saneamento básico, das rodovias e tudo mais, mas é um bom caminho, né? Então, existe e está acontecendo. Lembra que meu propósito aqui é mostrar o que está acontecendo e vou chegar depois a umas dificuldades maiores. Mas dá para fazer alguma coisa na educação, dá para fazer alguma coisa quando se olha na questão de segurança jurídica e um ambiente mais competitivo, dá para fazer alguma coisa na infraestrutura. Tudo que eu estou falando aqui, mais para frente vocês vão ver, e não nessa apresentação, mas são medidas concretas que vão ser levadas, tipo, mexer no artigo 17 da lei, não sei o que lá, para que possa fazer. Instituições e Estado de Direito. Aqui a gente andou para trás. Isso aqui está muito, muito me preocupa, e eu queria que os senhores também. O que aconteceu? Vou falar primeiro da questão de Congresso e Executivo, né? Quer dizer, um governo fraco em termos de articulação com o Congresso, né? Seja na questão da gestão do presidente Bolsonaro ou na questão do presidente Lula, a articulação do Congresso desapareceu e o Congresso, como existe vácuo, avançou em cima do Executivo, né? Com essas emendas parlamentares. E uma coisa interessante que eu discuti hoje na hora do almoço, hoje na hora do almoço, o assunto era eleições, né? Como que o Congresso hoje não depende mais do setor privado para ter conversa e tudo mais. Ele ganha uma independência, porque o fundo partidário ele garante os recursos necessários para uma campanha eleitoral. Então, a representatividade da sociedade em relação aos congressistas ficou ainda mais distante, porque não existe nem sequer uma necessidade financeira de dar apoio e tudo mais. Então, o governo dá aquela verba, cada um faz o que quer, em geral, via emendas, eles também conquistam seus votos, e a gente institucionalmente separou ainda mais a sociedade do governo, né? E aí a gente andou para trás, efetivamente, né? E esse equilíbrio há de ser reconquistado, né? E isso talvez seja o assunto que mais me preocupa, né? Essa é uma dificuldade. A gente vê votos, é um Supremo que está mais ativo que deveria estar, um Congresso que invadiu o espaço do Executivo, um Executivo que se retraiu e não sabe bem como lidar com essa nova situação, perdeu muito poder, né? Basicamente o orçamento, que é o grande poder do Executivo, também meio que sumiu, né? O orçamento caiu nas mãos do Congresso, então ali tem um problema institucional a ser resolvido, né? Eu quero crer que esse equilíbrio político, e vou fazer só abrir um parênteses aqui, Raposo, mais uma vez, eu vi ontem, e recomendo, na Netflix, vocês vão gostar, todos vocês aqui que se interessam por esse assunto, um seriado, tem 4 episódios apenas, chama Uma Experiência Americana. Vale a pena ver.
é sobre como se constituiu a independência dos Estados Unidos. Não apenas os Estados Unidos independente, mas como é que chegaram aos vários poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, o papel de cada um nas eleições, os receios. Foram 4, 5 anos, eu não sabia, eu era ignorante em relação a esse assunto, que não foi em 1776, foram 5, 10 anos depois que configuraram exatamente esse governo, que é uma experiência, naquela época, única, de não ter um rei e ter um sistema representativo, né? E os riscos que correm. Daí, corta o filme, e uma outra coisa, e ver o interesse que essas pessoas, que são conhecidos nomes, Thomas Jefferson e tudo mais, e George Washington, e como eles pensavam nos Estados Unidos, né? E como alguns deles abriram mão de coisas pessoais para criar o país da liberdade e tudo mais. Infelizmente, o Trump desvirtuou um pouco isso, mas isso é uma outra história. Mas demorou 250 anos. Mas é impressionante como fizeram um trabalho legal. E é isso que eu sinto falta, né? A gente não vê pessoas pensando no Brasil, né? A gente vê pessoas pensando como é que eu posso tirar vantagem desse desequilíbrio de forças que aconteceu agora. Então, o Congresso avança um pouco mais, o Judiciário segura o Congresso aqui, o Congresso tem medo do Judiciário, o Judiciário tem medo do Congresso, o Executivo não consegue mais articular, porque perdeu força, até porque a grande força era justamente o orçamento. Então, este problema, a gente fala assim, um presidente que possa chegar com um bom mandato tem que endereçar essa reforma. Uma reforma política, talvez, seria o voto distrital, que é uma coisa que é aproximar a população novamente dos seus representantes, que hoje estão distantes, distantes desde que a capital foi para o Rio de Janeiro, e mais distantes agora que conseguiram funding para suas campanhas, né? Mas como é que você reaproxima e como é que você redefine, né? O Congresso hoje tem muito poder e pouca responsabilidade, né? Quer dizer, aumenta gastos, mas ele não é responsável por ter aumentado o gasto público, não é responsável pelo déficit, não é responsável por nada. A responsabilidade acaba ficando no Poder Executivo, né? Então, a gente também tem que trabalhar nisso e tem algumas propostas. Eu trabalhei muito nisso com o professor Carlos Ari e algumas ideias vão aparecer. A inclusão social e redução de desigualdade, esse é um problema que está no mundo todo hoje, né? Eu já falava na hora do almoço, o que mudou no mundo nos últimos anos? Muitas coisas, mas uma delas é essa questão de que o sistema capitalista não está entregando aquilo que ele prometeu entregar. Ele prometeu entregar, não estou dizendo minha opinião, tá? Estou dizendo os europeus, os americanos, tudo mais. Prometeu entregar prosperidade, mas essa prosperidade não está nas mãos de todo mundo. Essa prosperidade está concentrada, então começa essa história toda de taxar os bilionários, de taxar imposto sobre patrimônio, como é que é imposto sobre os ricos, imposto sobre os super ricos. Isso não é um fenômeno no Brasil, isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, né? E aí começam essas questões de quais são as responsabilidades que o Estado tem nessa história, né? Então, ninguém discute hoje mais e precisa de rede de proteção eficiente, mas tem que estar com os incentivos corretos, né? O professor Marcos Mendes, um economista, fez um trabalho maravilhoso sobre as distorções que existem nos programas sociais. Então, eu não estou aqui falando para esse assunto de que nós temos que acabar com os programas sociais. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que eles podem ser mais eficientes. Assunto 1, eu vou voltar a ele, e assunto 2, tem que ter um incentivo correto, inclusive para as pessoas saírem depois sem ter o problema que hoje tem, que ninguém quer ser registrado, ninguém quer ser nada, porque não quer deixar de receber seu Bolsa Família. Daí tem um projeto no qual estou envolvido também, que chama PID, que é Programa de Identificação Digital. Os senhores devem saber, talvez, mas eu fiquei estarrecido com duas informações. Primeiro, tem 13 milhões a mais de CPFs no Brasil do que de habitantes. Ou seja, tem muito CPF que não corresponde a uma pessoa, né? E isso é usado para quê? É usado para receber benefício social, é usado para receber aposentadoria, é usado para tudo. É um assunto que não é difícil resolver com a tecnologia que tem, né? A Índia, com seu 1,5 bilhão de pessoas, resolveu, né? Que é a identificação digital, né? Seja pela íris ou seja pela impressão digital nos dedos, né? De maneira que a gente acabe com isso. O Brasil tem esse sistema que ainda tem resquícios, não é mais do jeito que era, melhorou, que uma pessoa tem um RG na Bahia, um RG aqui em São Paulo. A pessoa vem da Bahia para São Paulo, aí, sei lá, morre aqui, continua na Bahia, continua viva, continua recebendo, né? Tem o seu CPF lá, tem tudo. É um negócio inacreditável, né? E tem mais eleitores em alguns estados, que eu não vou mencionar, do que tem habitantes.
Quer dizer, por quê? Então, tem muita gente que é contra, né? Por que que não se resolve isso? Porque tem gente ganhando benefício e tem gente podendo ter votos de pessoas que não existem, né? Então, ninguém quer corrigir isso. E ainda nesse ponto das barbaridades que acontecem, me contava o rapaz que está trabalhando nesse projeto sobre a questão de rapto de crianças, né, pequenas. Porque o documento, a certidão de nascimento de uma criança é um documento ao portador, né? Quer dizer, quem é esse? Esse aqui é o Joãozinho da Silva, filho da Dona Maria e do seu José, né, que nasceu dia tal, e não tem nenhuma digitalização, né? E eles estão fazendo agora que com 2 horas de vida uma criança já tem sua impressão digital, né? Já é diferenciada. Vai ser um absurdo a gente deixar. Então, o Brasil é um palco bom para se levar a criança, às vezes, para tráfico dentro do país, para levar a pessoa para fora do país. Volto a dizer, são 20 mil, é um número gigante, dado a barbaridade que isso representa, é um número pequeno, se quiser falar os 200 milhões, mas é uma barbaridade. Dá para resolver isso? Dá. Qual é o plano que a gente vai fazer? Programa de identificação digital. Isso aqui a gente está trabalhando para valer, vai ter artigo no jornal também sobre isso. Já foi tentado. Quais são as barreiras? As barreiras são justamente as pessoas que se beneficiam desse sistema frágil. Eles não têm muito como argumentar publicamente, né? Eu sou contra isso porque eu me beneficio. Não é difícil falar disso, né? Então, não tenho certeza que o pessoal vai falar, mas a gente vai levar adiante. O que eu quero dizer, existem coisas no Brasil que podem ser feitas e que podem, de uma maneira concreta, colocar num rumo melhor, né? Muito melhor do que o que estamos agora, né? E a ideia não é só ficar ufanista dizendo o Brasil é grande, o Brasil pode, tudo. Você vê que eu nem quis falar de agricultura aqui, porque é uma coisa meio óbvia, né? Onde a gente é competitivo, mas eu estou querendo falar de medidas que a gente pode tomar para desatravancar e abrir espaço para que as coisas possam acontecer de uma maneira mais forte. E, finalmente, aqui, falando de sustentabilidade e vocação global que o Brasil tem, né? Quer dizer, energia limpa, transição energética, o Brasil é um show nesse negócio, né? Energia limpa, o Brasil é um show. Biodiversidade como ativo estratégico, e aqui falando da presença de alguns militares, nem vou entrar na história de minerais críticos, né? E vocês podem dar uma aula para mim com relação a isso, mas, em todo caso, eu sou presidente do conselho de uma empresa de nióbio, então esse assunto também está muito dentro de mim, né? Mas a questão não é como você boicotar ou não, a questão é como é que você pode usar essa vantagem que você tem, esse poder que você tem, para fazer boas negociações, né, e conseguir se inserir nesse mercado mundial de alta tecnologia, né, e não ser apenas o fornecedor de energia barata, abundante, limpa, mas que também se possa participar, né. E eu acho que o Brasil, na questão de meio ambiente, né, vocês estão vendo agora está acontecendo na Europa, né, não só o calor, aliás, 42 graus, 44 graus, não tem ar-condicionado, deve ser uma loucura viver lá, tá lá nesse momento, né? Imóveis que foram construídos para você não passar frio, né? E agora está lá com calor danado, e retém calor aqueles imóveis, né? Então, também o papel que o Brasil tem nessa questão da Amazônia, nessa questão da energia limpa, e como o Brasil já faz na questão do álcool e tudo mais, como o Brasil pode liderar isso, mas precisa ter uma legislação também mais clara com relação a crédito de carbono. O Brasil pode vender crédito de carbono, mas ele precisa se inserir no mercado global de crédito de carbono. Daí tem umas dificuldades, se pode contar em dobro, não pode, eu não vou entrar no detalhe que não deve interessar ninguém, mas, em todo caso, o Brasil precisa se inserir nisso. Daí o Brasil passa a ser visto não mais como um emissor, mas como um país que busca também dar uma estabilizada e compensar e até oferecer aos demais países a possibilidade de compensar. Fazendo uma amarração aqui geral, quer dizer, nisso tudo, tem uma coisa que eu vou reforçar que eu falei para vocês que eu vivo para isso. Falei, o Brasil precisa de uma reforma tributária, precisa de uma reforma no judiciário, precisa de uma reforma política, precisa de uma reforma da Previdência, precisa de uma reforma em tudo. Mas o que eu mais me bato, e vou terminar com isso, o Brasil precisa de uma reforma de valores, né? A gente precisa, e isso não precisa passar no Congresso, não precisa levar para, não é projeto de lei, não tem que ser passar no judiciário, isso aí é atitude de cada um de nós no nosso dia a dia. O Brasil é o que é pelas nossas ações e nossas omissões. Isso aqui não é por acaso que aconteceu. Assim, somos nós, né? Lato sensu, obviamente. Não estou falando de nós aqui que estamos presentes nessa conversa. Mas o Brasil, o que tem de pequenos delitos, né, me irrita. As pessoas que me conhecem mais, me irrita profundamente pequenos delitos. A toda hora eu vejo as pessoas fazendo e depois apontando para Brasília. Eu falo assim, o Brasil não é um país de pessoas honestas que
são governados por corruptos que estão lá em Brasília, né? Nós somos uma sociedade que tolera e comete pequenos delitos e depois aponta para Brasília como se o problema tivesse apenas lá, né? Eu não sei como resolver os problemas em Brasília, mas aí também vale isso. Vamos trazer para o nosso dia a dia, vamos levar a sério esse negócio, em todos os aspectos, né? Desde a questão das leis de trânsito, até a questão de imposto de renda, até a questão de como é que você lida com crises e tudo mais, né? Quer dizer, como é que a gente põe isso? Como é que a gente permitiu que essa ideia de que ou no Brasil você transige ou você não se dá bem, como é que ela se instalou aqui, né? E o Brasil precisa de referências que a maior parte da população é de gente honesta, gente que trabalha, alguns bem-sucedidos, outros não tão bem-sucedidos, mas que entendem que é essa maneira de fazer, né? E é isso que eu me bato, quer dizer, tudo isso que eu falei, para melhorar na educação, melhorar na competitividade, melhorar na questão de desigualdade de renda, que também tem a ver com questão de educação, né? Melhorar na questão de infraestrutura e tudo mais, passa por uma ideia de que a gente precisa moralizar. Agora, enquanto nós tivermos em posições de destaque no governo federal, executivo, judiciário e legislativo, e eu estou falando isso porque eu não quero entrar aqui em nomes e não vou entrar em nomes, né? Mas no judiciário, no executivo e no legislativo, nós não temos exemplos de pessoas que são absolutamente íntegras e honestas, que mostram para nós que é uma referência, esse é o tipo de líder que eu quero ter na minha nação, né? Não é isso que a gente vê pessoas que toda hora estão sendo questionadas aqui e acolá, eu não tenho nenhuma condição de julgar se estão sendo devido ou indevidamente acusados, mas é isso que a gente vê quando aparece um escândalo do Banco Master, com tanta gente envolvida, né? Então, eu acho que o arcabouço todo que eu estava falando aqui, ele precisa de um pilar, e esse pilar são os valores da sociedade, né? Então, ah, Raposo, é Almirante Raposo, certo? Não, senhor. Não? Comandante Raposo, melhor é Raposo. A minha querida senadora Ana Amélia me impede de dizer que eu não sou almirante. Ela tá aqui dizendo, mas Raposo é melhor, Fábio, por favor. Raposo, então tá bom. Eu tinha visto a Ana Amélia, eu estava na dúvida se era ela ou não. Tudo bem, Ana Amélia? Bom te ver. Bom, então devolvo a palavra para vocês aqui. Foi 30 minutos, que era mais ou menos o que eu tinha combinado com o Paulo. Se tiver alguma pergunta, alguma observação, senão a gente vai jantar. Vamos lá. Muito obrigado, Fábio. O leque, o cardápio que você nos apresenta fica provocador, né? A gente com certeza teria algumas perguntas para fazer. Antes disso, eu quero convidar, eu concito a todo a nossa plateia aqui que, se for o caso, por favor, levantem a mão ou qualquer coisa do gênero para fazer alguma pergunta para o Fábio Barbosa. Eu queria primeiro dizer o seguinte: este documento que o Fábio se refere, por favor, me corrija, Fábio, se chama Brasil Adiante, tá Exatamente. certo? Ele Certo. vai sair em setembro, um caderno condensado, quero crer, pelo Estado de São Paulo. É isso, né, Fábio? Exatamente. Ele tem saído Muito após cada palestra, que já foram três, cada palestra não, cada debate, sai específico. A última semana foi sobre segurança pública, né, que é um assunto que eu não mencionei aqui, mas falamos muito sobre segurança pública. Daí o Estado de São Paulo faz um domingo, mas depois vai ter um condensado, exatamente, com medidas e tudo, e um maior ainda que vai ser levado para os candidatos. que bom. Esse de segurança pública, em que nível você relata, fala, contempla o assunto defesa nacional? Então, na verdade, eu fico satisfeito com o seu comentário, porque eu já levei uma bronca de alguns de vocês, provavelmente, dizendo que eu não tinha incluído defesa nacional lá no nossa discussão. A gente vai ter agora, no dia 27 de agosto, o debate está lá, como até o embaixador Rubens Barbosa também cobrou sobre relações internacionais, né? E esses dois temas estão colocados lá. Então, é uma falha, na verdade, mas já estava desenhado, pessoas já estavam convidadas para os debates e defesa nacional não entrou. A gente tangenciou esse assunto, então fica aqui sim a falha. E o Paulo passou de alguém, Paulo, não sei qual foi, um almirante que me mandou uma mensagem aí reclamando sobre o assunto, mas eu concordo que é super importante e o Brasil está ficando muito para trás nisso. Mas a gente falou muito, né, e não é o assunto que o senhor levantou, Raposo, que você levantou, se me permite chamar de você, não é o assunto que você levantou, mas sobre a questão da segurança das fronteiras e a questão das milícias, do tráfico e toda a questão de como é que você está perdendo o domínio do território nacional, né? E como a dificuldade de combater nas fronteiras e tudo mais. De novo, não é o assunto que você levantou, mas foi muito discutido, né?
como que a gente pode melhorar a segurança pública, que passa, obviamente, por essa questão. Lembrando que o Brasil não produz fuzis, não produz cocaína, né? Como é que esse negócio entra tanto por aqui? Qual é o papel que, enfim, as forças responsáveis pelas nossas fronteiras podem ter, devem ter, e quão bem equipadas devem ter para fazer o que delas se espera, né? Mas, enfim, fico em Sim, falta mas, com isso. mas o que. Me desculpe, eu te interrompi? Não. Os crimes transnacionais estão dentro desse pacote que você bem mencionou. Eu tenho certeza que será bem conduzido. Senadora Ana Amélia, a próxima pergunta é da senhora. Por favor, o o seu som está fechado ainda, senadora. Está no mudo ainda, senador. Está Ainda no não. mudo. Sabe, Fábio, o comentário que mais se escuta nesse grupo é: seu som está fechado, abre o som. Eu acho que, caramba, Eu sou Ah, eu olha, tá, agora, ela não estou ela vendo mais voltou, nada. ela voltou. Senadora, abre o som, por favor. ainda está fechado. Ainda está fechado. Alô, não é Alô? você que tem que Agora abrir? Agora sim, Alô? sim, agora sim, agora sim. Agora posso falar? Posso claro. falar? Parabéns, Fábio. Eu tenho uma alegria muito grande. Fábio está participando de um grupo formado por Dr. Eli Orn, que é um think tank do bem. Então, o que ele está falando exatamente está dentro do espírito desse grupo também aí em São Paulo. Eu queria dizer que eu concordo, assino embaixo o que você está falando, e gostei muito dessa sua fala sobre a calçada. A sua calçada limpa, está limpa porque você cuida dela. Eu voltei ontem da China e eu fiquei muito impressionada, porque a China tem 1,4 bilhão de habitantes e tem um trânsito que, para nós, à vista nossa brasileira, que transgredimos, ela é inacreditável. Porque convivem pessoas, milhares de pessoas, de motos de baixa cilindrada, todas elétricas, bicicletas, alguma moto de mais cilindradas, carros, ônibus, tudo e não há um acidente. Gente, muitas sem capacete, sem nada. Temos o maior código, aliás, o mais rigoroso código de trânsito do Brasil, o Código Brasileiro, no entanto, é um trânsito violento, morre gente todo dia no trânsito brasileiro. Então, mais do que qualquer coisa, é esse ponto que você fala sobre a questão da educação e dos valores e dos princípios de respeitar uns aos outros. Então, a limpeza que tem, não viu um papel, eu diria um pedaço de bala, papel de bala em nenhuma rua na China. Então, eu acho que nós temos que cuidar mais da educação, porque lá em 2012 o grupo se reuniu com uma iniciativa da Fundação Lehman e foi discutido em 2012 com parlamentares, com gente do Poder Judiciário, com gente da área econômica, empresários, quais eram os maiores desafios do Brasil. Lá em 2012, o maior desafio do Brasil está na educação. Decorridos todo esse tempo, hoje o mesmo desafio é a educação. Então, não há parâmetro para você. Então, enquanto nós não mudarmos as nossas atitudes, nosso comportamento, e não é pela lei que se vai se fazer isso. A nossa logística está super deficitária comparada com países como a China, que é o nosso maior parceiro comercial, não dá para igualar. E a China investiu maciçamente, plantando bilhões de árvores para melhorar o ambiente. Então, à beira das estradas na China, todas elas, há digamos, uma verdadeira floresta, em qualquer distância que você faça. Então, nós estamos muito distantes disso. E também, por fim, concordo com essa questão da emenda parlamentar, que se tornou um ato de puro fisiologismo. E até brinco, você foi banqueiro, você trabalhou em banco, foi comandante de banco, entende bem. Dizem que três são os melhores negócios no Brasil hoje: banco, igreja e partido político. Então, eu acho que nós estamos longe dessa realidade. Eu acho que eu só quero qual é a solução que nós temos para melhorar a educação verdadeira. Não apenas a educação de saber, de ter uma boa cultura, de ter conhecimento sobre a ciência, sobre a matemática, mas sobre a atitude das pessoas. Não é um desafio fácil de você superar. Mas eu queria abraçar tudo que você falou aí agora há pouco sobre essa questão. Só por fim, a pergunta mesmo. Como você é da área financeira, a inteligência artificial
num país em que os golpes financeiros são muito grandes, o que que pode o sistema financeiro brasileiro também, que é muito avançado, aliás, perceber ou estar preparado para enfrentar este próximo desafio? Muito obrigada. Excelente. Muito obrigado, senador, pelos comentários. Vou fazer 3 comentários aqui, depois vou responder a pergunta. O Brasil precisa, não é capital financeiro, não é capital humano, não é capital, enfim, precisa de capital cívico, né? Uma coisa que a gente perdeu, né? Eu até falei que a educação moral e cívica ficou muito desgastado o termo, né? Mas é um pouco disso que eu estou falando, né? E eu sou super incomodado com isso, com esse pouco civismo que eu vejo nas pessoas, né? E eu vou dar um exemplo aqui que eu quero morrer. Eu sou radical pra caramba também nesse assunto de ética, né? Mas duas coisas. Primeiro, eu estava indo hoje na USESP, lá, que eu faço parte da Orquestra Sinfônica, aí estou lá esperando no trânsito, aí tem aquela fila de ônibus, aí passa um carro do Tribunal de Justiça, né? TJ02. Anotei que eu quero trocar lá na Globo, na CBN News e falar. Quer dizer que a fila, então, quer dizer que aquele negócio de ônibus vale para táxi, ônibus e para autoridades, que não são autoridades, são servidores. Por que história é essa de um cara do Tribunal de Justiça andar como se fosse dono do mundo pela faixa de ônibus, né? É um mau exemplo, é isso que eu falo. Se ele anda, eu também me sinto no direito de andar, não eu, Fábio, mas que é uma avacalhação total. Eu falo, a autoridade não está aqui para desfrutar de privilégios, está aqui para dar exemplos. Eu estou vendo, eu vi, eu anotei a chapa, estou com a chapa, eu acho que é fácil de memorizar, verdade? Mas eu falei, eu vou escrever esse negócio, que coisa é essa? Daí, uma outra placa, 455 acidentes com vítimas fatais de moto em São Paulo. 455 no ano passado. Do jeito que o pessoal vai de qualquer um, que virou terra de ninguém. Daí eu lembro um exemplo, né, que o Paulo conhece a pessoa que eu vou estar falando. Eu estou andando na estrada, né? Eu dirijo, eu procuro respeitar tudo, como eu bato muito nos outros, eu também me defendo fazendo tudo certinho. Aí o cara falou, Fábio, aqui você pode andar 140, 150, que não tem radar. Cara, quer dizer que se não tiver um guarda vendo, você rouba. Quer dizer, qual é essa ideia? A gente respeita a lei porque é para ser respeitada ou porque tem alguém vigiando, né? Mas esse é o conceito, né? Então eu venho na estrada meu 120 lá, que é a Bandeirantes, aí tem um cara passa 150, daqui a pouco tem um radar, ele freia o carro para passar 90 por hora lá, porque nem precisava passar, podia passar mais. Você parece uma criancinha, eu sou comportadinho, passei. Cara, que país é? Que história é? Eu acho um horror. E isso tudo são exemplos que estão sendo dados, né? Então, eu concordo com o que a senhora está dizendo, senador. A gente precisa de ter capital cívico. Essas coisas se ensinam. Diz um educador, me falou, tem 3 pilares na educação no mundo, né? Que as escolas iam passar conhecimento, né? A igreja ia passar valores de ética, pecado, não pecado, naquela linguagem, estou falando em 1800 e pouco. Pecado, não pecado, certo, errado, tudo mais. E a família passar sociabilidade, né? De relacionamento, respeito aos mais velhos, enfim, coisas assim. O problema é que jogaram tudo na escola. A escola não está preparada para ensinar valores, o que é certo e errado, respeitar os mais velhos. Eu vi uma pesquisa agora, senador, qual é a maior dificuldade para as crianças aprenderem o que tem que aprender na escola? Feita com alunos no Rio de Janeiro. Bagunça na classe, sala de aula. 70% põe como primeiro motivo bagunça na sala de aula. Não consegue, não tem ordem. Então, a senhora está coberta de razão, né? E é isso que eu chamo de uma reforma de valores. Agora, quando você olha para cima e vê escândalos a todo instante, vê aqui, eu gosto de chamar de roubalheira, né? Eu descobri outro dia que corrupção, as pessoas não entendem o que é corrupção. Isso vale para todos aqui, é bom saber. Uma pesquisa muito interessante. Falava com o PMUD, falando do pessoal mais de nível educacional mais baixo, obviamente. Pemudo não é muito claro. E corrupção, o que é corrupção? Quer dizer, quando rouba a Petrobras é corrupção, mas se roubar a Vale é corrupção ou não é corrupção? Daí pode. Não, é roubalheira. Então, o que a gente tem de roubalheira fica sendo como um negócio, ó, se lá em cima está roubando, o exemplo tem que vir de cima, né? E infelizmente não está vindo, né? Então, eu não sei como resolver esse negócio, mas eu sei que se cada um varrer a sua calçada, o país fica limpo. Eu e muita gente faz isso aqui. Com relação à área financeira e os golpes, eu não vou defender aqui de maneira alguma a questão que o Trump está dizendo com relação ao PIX aqui. Mas eu vou dizer para vocês, estava nos jornais de ontem, uma coisa que preocupa o mercado financeiro, que é o pouco orçamento que o Banco Central tem para controlar o PIX. Eu falava isso um domingo aqui na minha família, quase me bateram.
mas eu dei sorte, foi a matéria do jornal de ontem na Folha, com certeza, na primeira página, talvez o valor, mas eu não vou pôr a mão no fogo aqui. O Banco Central, que não tem uma verba muito grande, está com pouquíssimas pessoas para controlar o PIX. Pouquíssimas pessoas. Está querendo ter um orçamento independente, a senadora deve saber 10 vezes melhor do que eu, as implicações que não tem desse orçamento independente, mas meu ponto é, a gente está correndo risco por estar com um sistema extremamente avançado, mas com poucos recursos para mantê-lo avançado face à inteligência artificial, que não tem outro objetivo, desculpa, não é verdade isso, que dentre as várias potencialidades que tem, é de encontrar brecha para conseguir fazer alguma coisa, como está ficando claro no mundo inteiro, né? Então, eu acho que o sistema financeiro está muito bem protegido, tá, o PIX, os bancos são muito bem protegidos, mas eu acho que a gente não está investindo o necessário para acompanhar o outro lado, que esse é assim, né? Eu melhoro aqui, daí você acha um outro jeito, eu melhoro aqui, você acha um outro jeito. E nesse momento, acho que a gente corre o risco de ficar defasado. Então, eu queria compartilhar da preocupação que a senhora externalizou aqui. Obrigada. Zótolo, pode ser agora você? Pode ser sim. Fábio, eu estava. Uma pergunta rapidinho. Quem mais está nesse grupo Brasil Adiante? Eu sei que o Pedro Parente está nisso, não está também? Não, nesse do Brasil Adiante, eu sou o curador, né? Então, na Certo. verdade, quem está lá mesmo, vou dizer assim, sou eu. Eu, o Estado de São Paulo, pelo amor de Deus, com todo o prestígio do Estado de São Paulo. E a Claro, gente claro. convida as pessoas para falarem sobre temas. Então, no primeiro grupo, como vamos falar um pouco sobre a questão da economia, do tamanho do Estado, tudo mais, o Pedro Parente foi convidado, sim. Mas depois, quando foi sobre educação, sei lá, foi a Priscila, foi o Denis Misne. Quando foi Tá. agora sobre segurança, foi um herói nacional que chama Lincoln Taquia, não sei se vocês conhecem, é um Não. promotor que prendeu, o cara prendeu o Fernandinho Beiramar, mudou ele, o cara foi lá, Paulo, só uma curiosidade para vocês, 10 seguranças armados, 10, com metralhadora aí, jurado de morte pelo PCC. Metralhadora, não é metralhadora apontando para baixo, a metralhadora aqui para cima, e daí foi a Cristina Pinotti, ou seja, pessoas que estudaram a questão da segurança e pessoas que vivem a questão da segurança, como é o caso do Pimentel e do Lincoln Gaquia, que Sei, chama. sei, sei, sei. Então, para cada assunto a gente tem levado. Na saúde, nós levamos pessoas que são médicos, Paulo Toff, ou alguma coisa assim, Zoff, se não me engano, esqueci agora. E levamos pessoas que estudam o assunto, como o Armínio Fraga, que estuda a questão do ponto de vista financeiro. Qual é o custo de você oferecer uma qualidade de saúde que o país quer oferecer? Como é que vai fazer com o envelhecimento da população? Como é que vai fazer com a previdência? Então, foram 6 temas até agora, Paulo, e cada tema a gente convida as pessoas, tá? Sempre em parceria com o Estado de São Paulo, que me convidou para ajudar a formatar quais seriam os temas e quais seriam as pessoas que poderiam debater. Tem sido É, extremamente. Realmente são grupos de 150 pessoas que aparecem lá, e depois tem algumas milhares que acompanham, como é o caso de vocês aqui. Depois passa para outras pessoas que acompanham. isso está sendo mostrado online ou também não? É só Está presencial? mostrado online, sim, e se entrar no Estadão, lá no Estadão Online, vai lá, Brasil Adiante, todos os eventos estão E você gravados. não tem preocupação de que, por exemplo, pelo Estado de São Paulo estar fazendo isso, não tenha projeção nacional, fique muito limitado aqui ao Estado? Ó, primeira coisa, a resposta é sim, né? Mas eu não tenho projeção nacional, né? Eu vou voltar aqui, senadora, do negócio de fazer o que está ao meu alcance, né? Que é a minha calçada, né? Quem me convidou para isso que foi o Estado de São Paulo, né? Eu não tenho condição de fazer em outro lugar. Eu não teria. Se eu fizesse, porque eu estava querendo fazer isso, e surgiu, na verdade, uma ideia de que nós precisamos falar de propostas e não de diagnóstico. Estou cansado de diagnósticos e queria saber propostas e quais são as dificuldades para que as propostas sejam implementadas. E foi o Estado de São Paulo que apareceu. O Estado de Não. São Paulo, como a gente vai fazer depois um relatório grande, né? Então a gente vai levar esse assunto para discutir. Paulo, é um pouco da ideia de, cara, eu vou dar a minha pequena contribuição que seja, mas eu não vou ficar só na arquibancada, né? Então estamos levando especialistas, o Ari Oswaldo não, o Carlos Ari, desculpa, o Oswaldo faleceu, o Carlos Ari, o professor Oscar Vilhena, né? Oscar Vilhena, Helena. gente de muito alto nível, né? Para fazer isso. E agora estamos escrevendo, a conversa obviamente foi mais sucinta, estamos escrevendo. Você tem toda a razão de que o impacto, e acaba falando nós com nós, né? Eu não estou na ponta. Um outro assunto, Paulo, já que você levantou isso aqui, eu trabalho em 2 frentes. Uma é essa, o que precisa ser feito de verdade. A outra é
como é que você se elege, né? Esse é um outro assunto, assunto para a gente de marketing, né? Qual é a pegada? Que ninguém vai se eleger falando que vai fazer uma reforma do Estado, por exemplo, ou que vai fazer avaliação de professores, que os professores são contra isso, por exemplo. Estou dando só exemplo, não quero me aprofundar neles. Não. Mas a questão é que, como é que você pega. Eu vou dar um prêmio Nobel, eu odeio o Trump, mas eu vou dar um prêmio Nobel para quem veio com esse Make America Great Again. É extraordinário em termos de mobilização popular. Né? Eu, cidadão americano, entendo o que quer dizer isso, entendo, é fácil. Yes, we can, é muito fácil. Ou, se quiser ir mais longe, o caçador de Marajás, né? Ele mobilizou o país. Isso é um outro assunto, né? Não é meu mundo aqui, você é esse, Paulo, tem um cara mais de marketing. Qual é a pegada que faz com que a população ache que esse é o candidato que pode endereçar os seus problemas? Eu não quero ser Infelizmente no Brasil não dá para, infelizmente no Brasil não dá para dizer to make it great again, porque nunca foi lá, né? exatamente. Mas E deixa o que eu acho interessante é qual é a pegada que tem, né? Daí o pessoal vai trabalhar na segurança pública, capaz de ser um assunto. Eu te fiz uma pesquisa interessante, é por isso que eu falei que de corrupção e roubalheira, as pessoas não entendem meio o que é corrupção. É muito interessante ver isso. Roubalheira eu entendo o que é. Corrupção não sei bem o que é. Corrupção, corrupto, eu não sei o que é. Por que é corrupto, por que não é? Quem que rouba, quem não rouba. Roubalheira. E vamos ver. Eu estou apostando ainda, quer dizer, que existe um espaço. A outra alternativa que eu falo para todo mundo, né? Então deixa, fica assim, vamos ver o que dá. Não é assim, cara. Queremos um Brasil melhor. Eu não pretendo sair do Brasil de jeito nenhum. Né? Eu vou viver aqui, eu vou lutar por esse país, eu vou fazer o que eu posso. Eu tenho esse sentimento de brasilidade muito forte dentro de mim, muito forte. Eu morei, para quem não sabe, Raposo, sabe? Eu morei no exterior há alguns anos, né? Morei 6 anos no exterior, na verdade, trabalhando pela Nestlé, empresa de alimentos. E eu estava na Suíça e um dia eu falei, quer saber, eu vou voltar para o Brasil. Voltar. E aí aqui como o pessoal é mais velho, eu posso falar de Roberto Carlos. Eu falei, eu voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar. Tem uma música do Roberto Carlos na época. Eu falei, eu vou para o Brasil, porque no Brasil eu tenho condição de ter um mínimo de influência, e no outro país não tenho. E eu, assim como todos nós aqui, de longe temos uma formação muito superior à média do país. Portanto, a nossa presença aqui ajuda esse país a ser um pouco melhor, né? Então, eu Não, vou. Fábio, olha, eu conheço você há já há alguns anos e, na realidade, eu admiro muito seu espírito cívico. Mais do que isso, eu admiro a sua atitude cívica, porque, para quem não conhece o Fábio, ele faz o que ele prega. Mas eu tenho uma pergunta rápida aqui. Você falou que você não é de esquerda, melhor, você não é petista, você não é bolsonarista, eu também não sou, mas eu sou claramente uma pessoa que eu defendo o capitalismo. E você comentou aí, de que realmente o capitalismo não resolveu o problema em algumas partes do mundo. Mas hoje no estado de São Paulo, até voltei a procurar matéria, hoje eu não achei. Eles fizeram uma comparação entre o Brasil e a Argentina em vários tópicos, né? Eles compararam o PNB, compararam educação, etc, etc. Um dos índices que compararam era o índice de pobreza. E mostra que o Brasil e a Argentina mantêm, durante anos, há mais de 20 anos, um quarto da população abaixo do índice de pobreza, né? Uhum. Isso me chocou, eu fui olhar na Europa e nos Estados Unidos como esse índice caiu muito depois da Segunda Guerra Mundial, né? Justamente por adotar o que eu chamo de um capitalismo relativamente puro. Você não acha que no Brasil não consegue reduzir esse índice de pobreza por nunca adotar o capitalismo? Sempre ficar do tipo assim, pé lá é um pé cá? Olha lá, música para meus ouvidos. Vou fazer em três fases. Uma conversa que eu tive com o Lula, outro negócio que você acabou de falar da pobreza e terceiro, o capitalismo. O presidente Lula, agora ele não fala mais comigo porque ele ficou bravo. Mas antes de quando ele era presidente, eu falei muitas vezes com ele, né? E ele já vem, lá vem você, Fábio, que eu falar o seguinte, eu já falei isso aqui, vou repetir. O PT não tem o monopólio de querer o bem social do país, né? Eu também quero. E eu falo para ele, o senhor entende que o caminho é mais pela esquerda com a presença do Estado. E eu que acho que é pelo capitalismo, exatamente o que você falou, vou voltar a esse assunto. E o problema é que parece que o problema é que vocês acham que ou você é do bem e eu sou do mal, porque você quer o bem da sociedade ou não. Acabou a conversa se for assim. Porque o senhor é do bem, o senhor quer o bem, eu tenho pena das pessoas, eu sou um bandido, não, um vampiro que quer tirar sangue. Não é isso. Então, essa é a primeira dificuldade de entender, né? Então, eu vou pegar o segundo conselho, ainda nesse ponto. Eu concordo inteiramente, é através do capitalismo que a gente vai gerar isso, e o Brasil nunca implementou. Com todo o respeito, aqui falar no meio dos militares, aqui eu vou apanhar, mas eu vou falar uma coisa. Eu uma vez escrevi um artigo, depois acabei não publicando, eu estava na Veja na época.
Lembrar que o governo, eu estou falando, cuidado que eu vou falar aqui, né? O governo Geisel foi um governo de orientação econômica de esquerda, para chocar todos aqui. Ponto. Se não, como explicar? Telebrás, Siderbras, Portobras, sei lá, né? Sangue, tá, é Mobras, tem negócio de sangue também, Mobras, todas as estatais, Sunab, CIP. O que é isso? Isso é o controle do Estado nas empresas principais, controle de preço e tudo mais, né? Então, ele foi um governo de orientação econômica de esquerda, que é o que me interessa agora. Então, o Paulo tem razão quando fala que a gente nunca experimentou um capitalismo puro, e é totalmente verdade, Paulo. E com isso não anda. Agora, com relação à distribuição de renda, ou seja, a pobreza que tem, fala a distribuição desigual de renda que temos no Brasil, senador, aí na linha que a senhora estava falando, é só uma consequência natural da distribuição desigual de educação que temos no Brasil. Com essa distribuição desigual de educação que temos, o produto final só pode ser uma distribuição desigual de renda. Não tem como pessoas que têm uma educação de baixíssima qualidade competir comigo, né? Ou com todos que estão aqui presentes, que tiveram acesso a uma boa educação. Então, vai de novo resolver esse problema na educação, que a Europa conseguiu. Os Estados Unidos têm um problema parecido também, Paulo. Mas eu estou dando a você a razão que era o seu ponto principal. O Brasil nunca experimentou o capitalismo. Poderia ter experimentado com o Paulo Guedes, né? Mas infelizmente veio o Covid, veio 500 outras coisas e foi impossível de fazer. E o próprio Jair Bolsonaro, também, cuidado aqui, eu nunca teve muita convicção de que esse é um bom caminho. Ah, não, não, não. Olha, isso você pode ficar tranquilo aqui. O grupo não é bolsonarista, pode ter certeza. Queridos amigos, temos 2 perguntas e 12 minutos. Viseu, a palavra é sua. Boa noite, Fábio. Satisfação poder falar contigo e eu queria que você abordasse um assunto que realmente é um indicador preocupante, triste, que eu tenho visto quanto às indústrias e a nossa capacidade produtiva. Segundo o Google, mais de 230 empresas já se mudaram para o Paraguai, tá? Parte das suas operações ou passaram a operar do Paraguai. Bom, a gente algumas razões são óbvias, né? Custo da mão de obra, taxações, coisas desse tipo. Mas como reverter isso? O que a gente pode fazer para que o pessoal volte para o Brasil, como você mesmo admitiu que voltou por vontade própria, com esse emaranhado de legislação que nós temos aqui? Eu tentei colocar aqui várias coisas, né? Quando eu falei, Paulo, voltando à sua pergunta sobre o capitalismo, da infraestrutura, né? Estava falando o tempo todo de infraestrutura, que o caminho é concessões ou privatização, que basicamente é uma orientação econômica de mercado, né? E, obviamente, tem que ter agências reguladoras que, infelizmente, foram capturadas também enfim, pelo poder público, e nem sempre as pessoas mais qualificadas que estão lá, né? Mas, respondendo, Iseu, o que tem que fazer, que a gente tem batido muito, e a desindustrialização do país é uma realidade. Lembrar que a indústria no mundo inteiro representa um percentual menor das economias, né? Isso é verdade no mundo inteiro. Mas no Brasil, exagerou. Porque a tributação ela é extremamente complexa, né? Por mais que você pague imposto, você nunca sabe se pagou corretamente ou não, né? O Malan tem essa famosa frase de que o passado também é incerto, né? Então, eu diria que um começo nisso é a segurança jurídica. Segurança de que os impostos que eu paguei estão corretos, segurança de que a maneira como eu estou tratando aqui meus funcionários e não vai me levar a processos trabalhistas, porque tem uma judicialização, daí o Supremo Tribunal Federal, de novo, o senador conhece mais do que eu aqui, o Supremo Tribunal Federal decide uma nova lei trabalhista, uma reforma trabalhista, e o juiz, né, eu conheço um juiz que falou para alguém, eu não vou respeitar, vou fazer o que eu acho certo. Como é que um juiz pode ir contra o que o Supremo Tribunal Federal defendeu? Acho que foi o Supremo, com relação à lei trabalhista, nem sei se foi o Supremo, mas a lei trabalhista foi mudada, né? E quem entra, provoca e acaba perdendo deveria pagar a sucumbência. Não tem nada. Então, essa instabilidade, essa segurança jurídica é o que leva as pessoas a saírem do Brasil. Fala, não dá para trabalhar com essa. Porque não é só a carga de impostos, é a incerteza. É sabido, eu vou chutar um número, não tenho certeza, mas é capaz de ter 2 trilhões de reais ou algo assim em disputa com a Receita, que obviamente alguém falou para arrecadar, bom, quebra o país, né? A Receita não pode pegar tudo isso, mas é disputa. E tem uma outra coisa interessante, Eliseu,
que eu saí um pouquinho do que você falou, eu vou voltar em seguida, eu vou sair agora, tá? É a criminalização do servidor público, né? Eu já vi servidor público falar a seguinte frase: eu vou atuar essa empresa, porque se eu não atuar, vai prescrever. E prescrevendo, eu posso ser responsabilizado por não ter autuado, porque ao você não autuar, você basicamente deu ganho de causa para aquela pessoa. Então, vou autuar e depois que se virem por aí. Então, com isso, tem uma insegurança jurídica gigantesca. Então, a minha... Lembra que eu estou tentando responder aqui, é a insegurança jurídica que leva as empresas a irem para fora do Brasil, né? E realmente tem muitas empresas que não querem vir para o Brasil. Você imagina o que a gente perde de investimentos, né? Ficou famosa a frase do presidente da HSBC quando veio para o Brasil: nossa, pensei que o esporte nacional fosse futebol, mas não é, é processo trabalhista, né? Então fica muito difícil trabalhar. Então a insegurança jurídica é muito coisa. Eu acho que na medida que a gente tiver, assim, um executivo bem intencionado, um Congresso que entenda as suas responsabilidades e que deixe claro quais são as regras do jogo. E o Judiciário, não deixem de ver esse documentário da Netflix que eu falei, onde cada um entenda o seu papel, a gente vai mal. Hoje em dia os papéis estão muito. Então, talvez, eu acho, e acho que quando eu estava listando aqui meus vários pontos, o que mais me preocupou é exatamente esse: a insegurança jurídica, o ativismo do Judiciário, eu estou chamando de invasão, mas enfim, a entrada do legislativo no orçamento, que era do executivo. Enfim, eu acho que essa é a encrenca para a qual não tem uma boa resposta. Então, agradeço a sua pergunta, mas não sei responder. Não sei segurança jurídica. Tá bom. Obrigado. Eliseu, dizia um professor meu que uma boa pergunta é aquela para a qual não se tem resposta, né? Se tiver resposta, só significa que um é ignorante e o outro não. Então, aqui não era o caso. Eu não sei. Tá bom, Carmen obrigado. Pimenta, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, Fábio. É, é uma gratidão enorme ter você de novo. E eu fico feliz de ter ficado por último, né? Peço até desculpas aos meus colegas, porque eu estava em trânsito e graças a Deus consegui chegar, né? E agora vocês podem me ver inteira. Estava na penumbra do carro. Mas, Fábio, sabe o que que eu fiquei pensando aqui? O tema da sua fala, da nossa conversa, vamos dizer assim, né, de hoje, Hum. é fazer o Brasil andar para frente, né? Acho que isso é o nosso objetivo aqui. E eu não queria terminar esse encontro sem fazer aqui um exercício contigo. E eu gostei muito, assim como a senadora Ana Amélia, gostei daquela sua analogia sobre a varrer cada um a sua calçada. A vovó já ensinava isso, né? Fazer a nossa parte. Mas, pensando nisso, né, de o que seria a calçada de cada um dos representantes da quádrupla hélice, por exemplo, o governo, e aí pensando nos três poderes do governo, a sociedade civil, os empresários, a academia, né, os acadêmicos, o que cada um, para a gente trazer assim uma realidade, né? O que cada um poderia fazer. E eu sei que são muitas coisas, né? Mas pelo menos uma para cada um. Você poderia ajudar a gente nesse exercício? Entender o Olha, seguinte, olha, o judiciário é, não fazer mais leis, né? Não querer inventar leis, porque não é função dele fazer isso. Por exemplo, né? Vou fazer assim. Eu gostaria de terminar, assim, sua última pergunta, né? Fazendo esse exercício. Se você concordar comigo, puder nos ajudar com a sua experiência. Eu sei que você é um homem muito capaz, muito experiente, poderia nos ajudar nesse exercício, né? ou quase ser que conexão aqui. Caiu a conexão. Alô, alô, Carmen. Oi, oi, oi. Aquele fica Ah, vou te parado assim. Olha, ah, primeiro que eu acho super legal, assim, eu fiz isso aí recentemente não, faz uns 6 anos, 7 anos, com um grupo de jovens, né? E eu fui ter umas 20 pessoas na sala, assim, eu queria que cada um falasse o que vocês podem fazer, né, na sua vida, né, jovens. Surgiu coisas engraçadíssimas, desde família que tinha, na verdade não é tão jovem, né, jovem de 25, 30 anos, assim, ela falou assim: olha, eu faço gato para assistir a net, eu não vou mais fazer, vou chegar em casa e falar para meu marido que isso está errado. É esse tipo de coisa, cara. Fala, não é possível, a gente tolera pequenos delitos com muita facilidade, né? A minha fisioterapeuta, aqui se eu posso coitado, citar, mas também estava um negócio, eu falei, cara, você vem aqui, eu quero nota, eu não quero, não vem com essa onda.
E ela reclama, eu falei, cara, você tem que pagar imposto, não é possível que você não pague, né? E ela agora está fazendo, estou feliz da vida, agora estou pagando imposto. Eu falei, cara, não é possível ficar esse negócio. E aqui em casa entrou, eu vou pedir nota fiscal. Eu faço a minha parte, eu peço a nota fiscal para todo mundo. Tem um problema enorme, não consigo, tem gente que não quer vir, eu tenho a fazenda de café, como o grande Raposo já destacou aqui na abertura, e eu só contrato gente registrada, eu não consigo contratar, minha colheita está atrasada, mas eu não cedo nisso aí. Com relação ao que você perguntou, que é muito difícil responder aqui, mas eu anotei enquanto você falava só uma coisa, até a expressão segunda é ruim, mas eu queria transparência nas atitudes dele. Transparência no Congresso, né, senadora, com relação à destinação das tais emendas parlamentares, né? Transparência nas decisões do Supremo. O Supremo tem decisões, eu outro dia questionei o ministro, ex-ministro Luiz Barroso, ele, obviamente, tem muito mais informação que eu morro de medo de entrar nesses debates com esse cara, porque ele sabe 10 vezes mais. Mas quantas decisões monocráticas aconteceram que não era para ter acontecido, que tinha que ser votada no plenário, né? Então, assim, transparência e jogar dentro das quatro linhas, que é uma expressão bolsonarista, mas é fundamental esse negócio, é fundamental, né? Agora, eu não sou capaz de responder para você, e acho que é isso que eu estava buscando, né? Que significa isso? Mas eu sei, o Supremo não pode tomar decisões monocráticas. O Congresso não pode. Agora está lá, eu sou contra 6 por 1, né? Mas, em todo caso, eu vou falar que entrar no campo da senadora, eu vou apanhar aqui. Mas o Alcolumbre segura 6 por 1 por razões que eu não sei quais são também, né? É tudo meio escuso, é tudo meio por baixo, assim. E é isso que eu acho que precisa mudar, né? A imprensa desempenha um papel fundamental. A imprensa é chata, é tudo, né? Mas desempenha um papel, acho que a senadora tem um bom conhecimento da imprensa também, já teve perto desse mundo, é fundamental se não tiver uma imprensa livre para chamar a atenção. Porque hoje acontece, as coisas a gente nem sabe, de repente o a JBS tem o perdão de uma dívida gigantesca, ninguém entende por que que teve a multa, por que que não tem mais a multa. Então, na minha opinião, o que eu queria do governo agora é transparência e explicar para os seus chefes, que somos nós, como está bem colocado nesse filme que eu já sugeri 3 vezes, que a sociedade, o que está sendo feito. E o pessoal, eu falo, nos Estados Unidos, que hoje em dia andou muito para trás, obviamente, mas não é autoridade, é public servant, é servidor público. Aqui é autoridade, já começa tudo meio torto, né? Então, para dar uma resposta ampla, até pelo tempo e pela dificuldade da sua pergunta, né? Mas eu acho que a gente andaria um monte se entendesse isso, né? A senadora conhece também melhor que eu. Falei, a senhora, a próxima vez, a senhora que vai fazer a palestra aqui, senadora, porque os jabutis que acontecem no Congresso, né? Especialmente na Câmara, né? De repente entra um jabuti, um negócio no meio do nada, ninguém fica sabendo, encarece a energia elétrica barbaramente. É tudo feito por baixo do pano, né? Tudo feito sem transparência. Eu falei, eu quero trazer o jogo, Carmen, para aquilo que eu chamo, eu sei jogar no Maracanã. Aliás, todos nós aqui sabemos jogar no Maracanã. Quando o jogo vai para a várzea, que o cara rouba a bola, pressiona o juiz, fecha, diminui o tamanho das traves, a gente não sabe jogar. Eu só sei jogar no Maracanã. Eu quero trazer esse jogo para o Maracanã. No Maracanã, que tem VAR, tem juiz, tem tudo, e expulsa o jogador de campo, tudo. É esse jogo que a gente precisa. Eu acho, eu falo muito sobre esse assunto, tá? Eu acho que na população brasileira tem muito mais gente percentualmente ligada a isso que eu estou falando agora do que a gente imagina. As pessoas querem fazer isso com honestidade, com integridade e tudo mais. Às vezes são forçadas a sair disso, às vezes acham que é mais conveniente, mas eu tenho certeza que esse é o meu, né, principal mensagem dessa conversa toda, né? A gente precisa de uma reforma de valores, né? Foi bem colocado aqui. Sem isso, a gente não vai educar. E não é educação de matemática e português. É que eu ia apanhar, meus amigos querem me bater quando eu falo isso, mas e a Carmen, que acho que é das mais jovens aqui, também é capaz. Mas quando eu estudei, tinha negócio de educação moral e cívica, né, que falava um pouco sobre as coisas importantes da civilidade, né, de não jogar papel na rua, por exemplo. É uma bobagem, né, mas é um sinal de respeito aos demais, né, e que a China até 50 anos não era assim, né, mas aprenderam em pouco tempo. Então tem uma esperança, quem sabe a gente consegue. Mas aí precisa tolerância zero. Sim, Fábio, eu Desculpe. agradeço aí pela sua resposta e quero dizer também que fiquei muito feliz com a sua palavra sobre a sua brasilidade, sabe? Esse pertencimento ao Brasil é essencial para se começar uma vida e a entender que esse país é tão precioso. Isso que eu acho que falta propaganda dizer como nosso país é importante e que cada um pode fazer a sua parte.
permanecendo aqui e gastando os seus talentos aqui. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Obrigado por ter compreendido. Essa é a mensagem, né? Sim. Vamos lá. Raposo, 7h10 eu preciso ir para o meu jantar. Perfeitamente. Eu quero fechar alguns barbantes aqui. O governador do Piauí é Rafael Fonteles. Você esqueceu do nome dele. Isso. A fazenda que falamos aqui nos bastidores, que é da Santo Antônio do Pinhal, passem por lá e tomem um café do Fábio Espírito Santo do Pinhão. Espírito Espírito Santo do Santo do Pinhão. Pinhal. Isso. Passem lá e tomem um café que serão bem recebidos. Fábio, você tem duas certezas nesse momento. Uma, nós temos a certeza da sua capacidade, das suas ideias e da sua intenção em melhorar o Brasil. Não temos dúvida e agradecemos por isso. E você pode ter a certeza do que você escreve, a gente lê. Você percebeu isso. Léo Ferreira, a palavra é sua. Obrigado. Rapidamente, porque eu sei que você tem hora, mas eu não poderia deixar de agradecer. Eu acho que no fundo de tudo ficou dois pontos, né? Valores e educação. Mas tem terceiro uma sugestão que eu, em homenagem ao meu amigo Raposo e ao Passos, para esse mote para o Brasil. Vamos para outro patamar. Ok? Já que a Muito gente não Estou, pode Fábio. make Brazil great again, né, Paulo? Vamos pegar um patamar que nós não chegamos. Vamos jogar na Vamos em primeira outro liga. patamar. Mas olha, Muito não obrigado a você, desistamos. felicidades, tudo de Enquanto bom. houver indignação, haverá esperança. Vamos ficar indignados e vamos lutar. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado a todos. Por favor, uma salva de palmas. Fábio, qual é seu time de futebol? Cara, olha, tá vendo esses cabelos brancos aqui? Isso aqui fala muito sobre minha idade. Eu sou da geração Pelé, mas eu mudei de time várias vezes. Eu torci para o Santos, para o Cosmos, para Rayovac, Vitasai, Beltrônico Fontoura, Casas Bahia, Ducal, Vivo. Aonde estava o Pelé, lá estava eu. Muito obrado, boa E noite a olha, só uma todos. brincadeira. Fábio, obrigado. Hoje, alguém me perguntou sobre otimismo com o Brasil, né? E eu falei, cara, se eu tenho esperança, eu torço para o Santos, cara. O cara que torce para o Santos tem que ter uma esperança qualquer, sinal de feliz. É. Como eu lhe disse, vá para outro patamar, vá para o Flamengo. Estamos em outro patamar. Obrigado pela Léo, atenção de muito todos obrigado vocês. pela referência, Obrigado a Léo. todos vocês. Obrigado. Desculpe qualquer coisa. Obrigado. Obrigado, Obrigada, Fábio. Eu te Paulo. ligo depois, tá? Beijo. Obrigada, Fábio. Boa noite. Boa noite.